Queria cumprimentar a nossa mesa, todos os debatedores, os participantes. Primeiro, é um prazer, né, estar reunido. E toda a provocação e mobilização nos faz mexer na carteira e precisa, eu quero já ter plano, dizer, como militante do Partido dos Trabalhadores, mas também pertencente ao governo, do Estado aqui do Estado, eu acho que sim. Vou assinar aqui até junto. Tem que mobilizar e fazer pressão sobre o governo para que a gente amplie as conquistas, né? Porque o movimento social, a consciência política, a ação política, se a grana, o poder econômico e o poder midiático faz seus movimentos e faz a sua pressão, nós temos que também fazer a nossa pressão, e uma pressão muito forte para que a gente conquiste isso. Foi assim a luta da esquerda e dos setores progressistas, e não vai alterar nem o governo nosso, acho eu também. Então, eu acho que nós temos que encampar essa mobilização para ampliar as conquistas e fazer valer nada mais do que a Constituição, que foi já uma conquista da democracia e da luta social, porque essa Constituição veio logo depois do fim da ditadura militar. Eu vou na mesma esteira aqui um pouco para fazer algumas provocações. Como, obviamente, eu não sou da área, apesar de gostar e ter debatido fortemente, por conta do Conselho de Comunicação, que nós realizamos no Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social, o famoso conselhão do Tasso aqui no Estado, um ano de câmara temática, debatendo, fazendo seminários, discutindo, né, convidamos todo mundo, inclusive as empresas de comunicação, as grandes empresas de comunicação, porque se eles não se dispõem ao debate, nós nos dispusemos, queríamos mostrar isso desde o primeiro momento, de que não há intenção ao debate e há diferença de opiniões no nosso modo de ver e de fazer as coisas. Então nós convidamos desde o primeiro momento, fizemos um grande debate, envolvemos toda a sociedade possível e imaginável para fazer esse debate, e chegamos a uma minuta que foi entregue ao governador e hoje apresentado também aos blogueiros, né, os quais eu já queria agradecer o convite e a oportunidade de falar nisso, né, que foram fazer o convite aqui, esteve lá, especialmente fazer o convite lá na secretaria também, pela oportunidade de falar. E nós entregamos essa minuta e o governador vai ampliar esse debate, a Vélez Polidoro, que acompanhou para em passo cada momento, discutindo, e teve um grande momento, Bahia, que foi o seguinte: mas esse conselho vai ser do governo, que a Vera vai ser a presidente. A Vera, não é porque sou eu, não importa quem seja, a Secretaria de Comunicação do Estado não presidirá o Conselho Estadual de Comunicação, ao contrário, será eleito o presidente do Conselho pelos membros do Conselho, são 25, dos quais só 3 são do governo do Estado. Esse é o Conselho de Comunicação, que é uma grande censura, que dizem que nós estamos propondo para discutir comunicação. Eu queria aproveitar aqui a esteira do Nilo, que acabou estendendo um belo debate aqui, que nós estamos vivendo esse momento no salão, esse julgamento e a forma como ele é apresentado, para falar um pouquinho, misturando aqui essa discussão do Conselho e também do momento que nós vivemos. Né? Eu tinha separado um exemplo que eu queria falar no final para nós, mas eu acho que vale pela tua fala no início. Nós, na década de 80, logo depois que acabou o regime militar, todos os movimentos dessa mídia, da grande mídia nesse país, tentou desconstituir as forças de esquerda do Partido dos Trabalhadores como elementos necessários, civilizatórios, políticos, sujeitos, né? E não foram poucos momentos, desde o sequestro do Abílio Diniz, né? Desde o sequestro do Abílio Diniz até a manipulação de debate para derrotar o Lula, né? E uma série de acusações de assassinato, inclusive, né? Que eles matam sem terra e depois não julgam, não perguntam o que foi, mas nos acusam, inclusive, de assassinato. Nessa história, a gente viu o poder da mídia, mas a gente viu um outro poder que eu queria falar, que é o poder e a capacidade
militante das pessoas, da consciência política que elas têm, que mobiliza, que movimenta, que busca, que discute e que derrota esse poder tão avassalador como nós percebemos hoje, quando eles fazem a cobertura do jeito que fazem da questão do mensalão. Eles tentaram, não elegeram Lula, Lula se elegeu. Depois, qual foi a estratégia dos setores? Denúncia, ataque, Lula se reelegeu. De novo, 5 anos tratando, todo ano eleitoral vem começando um ataque, de novo, a grande mídia, Lula se reelege, Dilma se elege. Nós, em tantos momentos, nós, ativistas sociais, que é muito do espírito que nós temos aqui, né, nas redes sociais, nos blogueiros, com quem se preocupa com esse país, em transformar a sociedade, começamos a mudar essa história e derrotar o poder econômico e o poder midiático, porque eu acho que o capital financeiro e o poder midiático são a mesma coisa aqui nesse país. A gente não pode ter a ilusão que um está separado do outro. Um sustenta o outro e a mídia reproduz o pensamento do sistema, que é o sistema capitalista. O papel da grande mídia é reproduzir a elite e o pensamento do poder, o pensamento do sistema capitalista. Essa é a reprodução que a grande mídia faz, porque são os mesmos. Porque se eles são cruzados nas ferramentas de comunicação, rádio, televisão, jornal, revista, eles são donos da construtora civil também. São donos da construção civil, boa parte. São donos de grandes empresas de diversas áreas da economia brasileira e ao mesmo tempo sócios, e não raramente também mandados no Congresso Nacional. Não raramente. Eles são os mesmos. E aí eu queria trazer um exemplo que eu disse que era no final, pelo seguinte, Machado de Assis tem a história do alienista tem cientista maluco, que corrigir a loucura e tal, e quando ele acha a tese, o amigo dele diz assim: então isso é um caso de matraca. Mas o que é matraca? Matraca no Brasil colonial, que não tinha imprensa e informação e era dada só pela elite, era contratar um sujeito, ele levava uma matraca na mão, parava na rua, batia a matraca, as pessoas saíam para a rua e ele anunciava a nova ou a opinião de alguém, né? Então ele se contratava uma pessoa. Então esse cara era um caso de matraca. Tinha que contratar alguém, o sujeito ia lá, ia no meio da rua, batia a matraca, chamava todo mundo e dava a informação. Eu contratava vários sujeitos esparramados, né, pela cidade inteira, pelo povoado inteiro. Nós fomos, na história desse país recente, muitos de nós, matracas. Andamos pelas ruas desse país, fazendo militância e neutralizando com a força da nossa militância e exclusivamente da nossa consciência e da nossa voz. Disputando para eleger um presidente, disputando para eleger uma primeira mulher presidente. E aí, o que nós vivemos hoje? Eu acho que vocês trabalham, quem trabalha com blogs, quem faz blogs, quem está nas redes sociais, eu vou concordar com o Aires Brito, mas vou ampliar ele. O Aires Brito diz aqui, que está no documento do primeiro encontro, diz aqui que a liberdade da internet é maior que a liberdade de imprensa. Eu diria que é mais, porque eu acho que o papel que vocês cumprem, assim como cumpriu aquela militância dedicada da década de 80, que começou a produzir as primeiras derrotas do capital financeiro, do grande capital da imprensa, vocês são as matracas de hoje, digitais, virtuais, capazes de neutralizar o poder midiático da forma como cada um de nós tem que ser um pouco matraca, mas cada um de nós tem que carregar também o poder que vocês carregam, que é o diferencial, que é uma capacidade libertária e civilizatória. Por isso que eu quero ampliar o que o Eichmann disse. É mais do que a liberdade da internet, é maior que a liberdade da imprensa.
vocês carregam uma capacidade libertária e civilizatória. Porque quando nós tivemos uma eleição recente aqui que uma mulher foi candidata, coincidência ou não, o tema do aborto foi tratado da forma mais rebaixada, preconceituosa, reacionária, possível e desrespeitosa com as mulheres, com a conquista que as mulheres têm na história desse país. E foram as redes sociais e as nossas matracas sociais em todo esse país que neutralizaram o debate reacionário sobre o aborto. Teve uma posição libertária e civilizatória também, quando jogaram uma bolinha de papel no candidato e tentaram fazer aquilo ali, né, uma grande crise política no meio de uma eleição, que foram as redes sociais, os blogueiros, sua capacidade libertária de discutir civilizatória e política, que foram lá denunciadas que não era uma pedra, que não era um ataque ao candidato, que era tudo uma armação que ele logo depois que encontrou ali numa Kombi para combinar com a farinha, porque nós tínhamos uma rede social de militantes sociais ativa. Quando depois disseram que o Lula tinha sido eleito, que a Dilma estava eleita, que tinha uma série de nordestinos que eram pessoas pobres, que estavam elegendo uma forma reacionária, preconceituosa, vindo de uma elite concentrada na região de São Paulo, quem é que denunciou o preconceito? Quem é que fez esse país ver o que eram as forças conservadoras e reacionárias, essa elite conservadora e reacionária, e quem que ela acha que é o Plutarco Dias Martins de a gente ter sujado aquela democracia que eles achavam que tinham com os povos, depois que era uma democracia das elites. Essa elite que discutiu o aborto do jeito que discutiu, que foi preconceituosa com o nordestino, que tentou fazer uma armação nas eleições, enfrentou a força libertária e civilizatória das redes sociais da nossa militância. Essa é a diferença que eu acho que vocês têm que carregar. Por isso eu faço 3 provocações para encerrar aqui, que eu quero, dentro dos debates que a gente realizou ali no Conselho, que foram acumulando, que eu acho que são debates importantes para nós. Eu acho que nós temos primeiro que fugir da armadilha conservadora no debate da comunicação. Eu trouxe aqui também, vocês talvez conheçam, que são. Hoje nós temos 2 grandes caras também fazendo o mesmo livro, fazendo um debate, o Fábio Bonner Comparato, o Vinícius Lima, dando artigos belíssimos, debatendo comunicação. Tem um cara que diz o seguinte: a liberdade de ofício, a liberdade de propriedade, de consciência, a liberdade de imprensa, a liberdade dos tribunais são todas espécies de um mesmo gênero. A liberdade sem sobrenome. O que ele diz logo depois? Essa liberdade sem sobrenome não pode estar subordinada a nenhuma outra liberdade. A liberdade é o tema que nós estamos falando. Esse é um cara muito do nosso tempo, né? Marx. Karl Marx. Esse cara que disse isso, né, nos escritos sobre liberdade de imprensa, né, que ele quiser, lembrei de uma companheira muito querida para mim. Esse Marx, que escreveu sobre liberdade de imprensa, ele escreveu sobre liberdade, na verdade, né, que é a base do debate que nós hoje estamos fazendo, quando a gente quer liberdade. Os justo aqueles que defendem o tema da liberdade são aqueles que não querem nos dar liberdade para debater. Então tem liberdades superiores que não podem subordinar e nem estar subordinadas à liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de organização, a liberdade de reunião, a liberdade de fazer um conceito e debater comunicação. Portanto, a liberdade de imprensa não é uma liberdade absoluta. E o que nós não podemos cair na armadilha é ficar discutindo liberdade de imprensa. O que nós temos que debater é comunicação, com o sentido do que nós fizemos. Comunicação é mais que liberdade de imprensa. Quando nós mobilizamos para ir para as ruas, reivindicar a Constituição para a questão da imprensa, nós estamos fazendo comunicação. Quando nós chamamos para a rua para fazer uma conscientização sobre a mobilidade no nosso Estado, Marcelo Barbosa, nós estamos fazendo comunicação. Quando nós vamos discutir segurança pública e a capacidade de integrar a cidade com lazer, cultura e segurança,
nós estamos fazendo comunicação, nós estamos prestando serviço social. Não é imprensa e jornalismo. Manter esse debate na seara que eles querem, na arena que eles querem de liberdade de imprensa, é submeter um debate muito maior, que é de comunicação, à lógica daqueles que querem contaminar o debate sobre o debate de censura. Portanto, nós temos que debater comunicação, e não imprensa, comunicação no sentido mais amplo. Por isso, Marcos diz, a liberdade sem sobrenome. Não é a liberdade da imprensa, são todas as liberdades. E qualquer mácula, a qualquer liberdade, macula a liberdade inteira. Essa é a diferença. Segunda armadilha, que eu quero como desafio, a armadilha capitalista, que nos faz paralisar e até nos culpar. A esquerda e os setores progressistas não conseguem organizar um sistema capaz de fazer um contra-contra globo a este, aquele, a Bandeirantes, ou seja o que for das grandes mídias do país. Ou as grandes revistas, Veja, Isto É, e assim por diante. A mídia, a grande mídia, os setores de comunicação, eles são expressão de um sistema capitalista, dos meios de produção, de quem tem esses meios de produção e reproduz os valores do pensamento desses que dominam os meios de produção. Então não vamos ter ilusões que setores progressistas que vêm originariamente do proletariado agora vão formar uma televisão. Nós temos que ter a nossa estratégia de comunicação, não de imprensa, de comunicação, que é uma estratégia originária de lutas libertárias, de militantes. Por isso, não adianta nós pensar que fazer uma revista nós não vamos ter rádio, aí vai fazer a revista no rádio não vai ter televisão. Nós temos que ocupar tudo isso, é verdade, temos que disputar, é verdade, não temos que abrir mão dessa disputa, mas temos que ter uma estratégia originária da nossa luta e da nossa história. E aqui eu acho que vem uma convergência positiva, que é o último ponto que eu queria desafiar. A convergência positiva é o grande protagonismo da sociedade no momento que nós vivemos. Protagonismo que não está sendo dado para a sociedade, é o que ela está reivindicando nas ruas. Protagonismo da sociedade está no 15M, que está lá no mundo árabe, que está na Europa. Esse protagonismo e essa sociedade ativa e viva que está se construindo e que está se mostrando é um momento diferencial do papel do protagonismo da sociedade, civil ou não. E aqui nós tínhamos, eu não sei se o Marcelo Branco está aqui ainda, né? Ele disse, e eu gosto muito de ser repetido, eu respeito você dele, que de repente os jovens saíram às ruas e subitamente os partidos envelheceram. Eu sempre pergunto também, depois, só os partidos envelheceram? Será que nós estamos preparados para encontrar essa massa que está saindo para a rua do mundo inteiro para reivindicar direitos, espaço e vontade de discutir? Junta nessa convergência uma revolução tecnológica que colocou nas nossas mãos a matraca que nós precisávamos para o nosso tempo. Nós temos a possibilidade de formar uma rede forte de comunicação, não só no Brasil, mas para todo mundo, que tenha capacidade libertária e civilizatória, e nós temos que disputar, e eu dizia para a Cris uma conversa, o que eu quero dizer com isso? Se nós juntamos sociedade que quer participar, se nós juntamos tecnologia de informação capaz de nos dar instrumento para fazer essa disputa, se nós juntamos governos que têm uma predisposição, quer dizer, como fazer, por isso que nós temos que disputar, tem predisposição para fazer isso, nós temos que juntar isso e começar a estabelecer uma estratégia nossa. E aí, a comunicação vai aliar ao acesso à informação. Duas pesquisas no Rio Grande do Sul já confirmaram que até 28, 30% da população acessa a internet pelo menos uma vez por semana para ele. Geralmente as pesquisas dizem. Então o que está nos dizendo isso? Que nós temos 70% da população do Rio Grande do Sul para disputar e fazer, ter acesso à informação, ter acesso a uma informação libertária, uma informação livre, de livre escolha, de capacidade de comunicação, de força social. E nós estamos fazendo o que para isso? Portanto, eu quero, como conclusão, desafiar nesse sentido. Nós temos que discutir comunicação, não imprensa. Nós temos que discutir liberdade não em parte, toda a liberdade. Nós temos que discutir a liberdade como elemento civilizatório para nós. Nós temos que disputar o acesso à informação, por isso nós temos que disputar 70% da sociedade no Rio Grande do Sul, e também é assim no Brasil, que tem que ter acesso à informação, e nós podemos fazer esse trabalho.
e nós temos que assumir esse papel civilizatório. E quem sabe, assim, nós vamos ser os matracas do nosso tempo, como disse Machado de Assis. Obrigado.